Bem-vindos ao nosso Boteco da CM, aquele lugar em que a gente vem para celebrar coisas muito legais, ou para chorar as mágoas, para tocar o coração de verdade. Mas a real é que aqui a gente entrevista pessoas incríveis que fazem história, mas não para te deixar triste falando, pô, minha história não é tão legal. É para te inspirar a fazer diferente. E hoje vai ser um banho de inspiração para você olhar e falar assim, cara, quanta coisa essa pessoa já fez. E como é que eu posso trilhar esse caminho, né? A gente tem aqui uma pessoa, olha isso, gente, influenciadora, empresária, advogada, psicanalista, fundadora do maior movimento de saúde mental feminino do mundo. Você quase falta o ar para falar de tanta coisa boa que a pessoa tem aqui, ó. O quadro, a gente vai falar além do óbvio, justamente, eu gosto muito daquela frase de Arthur Schopenhauer, que diz que o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente o que todo mundo vê. E isso ela tem de sobra, tá? Além de ser advogada de formação, fundadora desse maior movimento, ela é rainha de algo que eu sou apaixonada, constelação. Então, eu tô muito feliz de recebê-la aqui. Ana Lisboa, bem-vinda a casa, não é Portugal, mas bem-vinda a casa. Já tô me sentindo em casa aqui, já vi que tem um boteco, né, já tem tudo, já tem o Cleiton também, daqui a pouco aparece. Já foi apresentada ao Cleiton, gente. Já fui apresentada, já tô me sentindo em casa, literalmente. Obrigada mesmo pelo convite. Já que daqui a pouco a gente quer o Cleiton aqui, já vamos pedir nosso drink. Então tá. Temos aqui, veja aqui no seu cardápio. Temos aqui opções sem álcool, opções com álcool, e todas elas, uma curiosidade, tem o nome de eventos da Consumidor Moderno. Olha! Né? Então tem Prêmio Consumidor Moderno, IACX, Conarec. Uau! Vê aí qual toca o seu coração. Todos esses eventos aqui, babado, hein? Na verdade tem muito mais coisa, gente, porque esse ano nós estamos no nosso 30º, então tem coisa de sobra. Que delícia! Exatamente. Vou de Conarec. Vai de Conarec? Vou. Eu vou fazer diferente, pra ter variedade aqui, eu vou pedir o Prêmio Consumidor Moderno. Vamos lá, ó. Cleiton, vem cá, ó. Ana, vou deixar você pedir o seu, pede aí pro Cleiton. Ora, Cleiton, Conarec, por favor. E eu vou de Prêmio Consumidor Moderno. Beleza? Show. Agora ele vai preparar, ele capricha, ele traz umas frutas, um negócio lindão. Ora. Ana, pode ter algum desavisado ou desavisada, assim como muitas pessoas que falam assim, pô, quem será que é a Ana Lisboa, né? E eu sei que é a pergunta filosófica, sabe? Quem sou eu, né? Toda vez que eu vou num podcast, alguém me pergunta, eu fico, nossa, aí eu volto, né? Sessão de terapia. Filha do fulano e do Beltrano. Conta um pouquinho de quem é Ana Lisboa, né? Como é que foi feita a tua jornada até aqui. Sim, eu gosto muito de falar que existe a Ana Lisboa e existe a Carolina, né? Porque meu nome é Ana Carolina Martins Lisboa, então foi como se fosse literalmente uma dissociação, assim, onde tudo começou com a Carolina, né? Então, todas as questões desde o direito, a advocacia, as questões de olhar para o feminino, adoecimentos e tudo que eu vivi, que me levou para a terapia e que hoje eu consigo falar sobre a dor que aquela menina sentiu através da Ana Lisboa. Então, a Ana Lisboa é empresária, professora, psicanalista. A Carolina é a filha da Eliane e do Ricardo, que gosta de filosofia, de MPB, e tem um marido e tem outros sonhos, assim. Então, é conciliar essas duas personas, porque a gente é mulher, vocês sabem, né? Que a gente tem várias dentro de nós. Mas é muito nesse lugar. Então, Ana Lisboa é isso, é a líder do movimento, é a empresária. E quem tá por trás disso tudo, a parte criativa de tudo que guia as empresas é a essência mesmo, é a Carolina. Então... E você já começou a dar uma ótima costura aqui como é que essa coisa surgiu? Porque é difícil você olhar e falar assim, cara, peraí, de advogada, a psicanalista, a empreendedora, a líder de um movimento que mora parte no Brasil, parte em Portugal. Explica essa parada melhor para o pessoal conseguir aterrissar bem isso. Bora. Então, eu comecei na advocacia, sou filha de funcionários públicos, né? Minha mãe é diretora de escola, então, assim, cresci numa cidade que tinha 40 mil habitantes, 3 mil pessoas eram da escola, porque a escola era a maior da cidade, ou seja, a filha da diretora. Então, começou já desde pequena, assim, aquela coisa de todo mundo sabia quem era, vigiava. Então, era muito, assim, pressão mesmo. Depois disso, veio a questão de, vou fazer faculdade. Aí eu queria fazer marketing ou biologia. Aí minha mãe falou... Tudo a ver com direito, né? Nada a ver, né, gente? Aí minha mãe disse, não, vai morrer de fome, Deus o livre, vai ser professora, não dá, você vai fazer direito. E aí, ela foi lá e me matriculou como aluna especial para eu fazer 2 cadeiras, que era Direito Penal e Direito de Família.
E eu sempre fui muito, assim, de falar, de me expressar. Por isso que eu gostava também do marketing e tal. Época do Orkut, né, gente? Windows Media 12 fotos? 12 Windows fotos? Media Player, aquelas coisas assim que a gente fazia, né? E, enfim, eu mal amei de artista, sabe? E ela falou, não, Deus livre, vai morrer de fome, não dá isso aí, você vai ser doutora. Fui eu pra faculdade. E aí, quando eu me deparei com direito penal e direito de família, que foram essas 2 cadeiras que ela me colocou, eu amei. Porque eu falei, tem gente. É isso, eu amo, amava problema, amo até hoje, né? Não é à toa que a gente tem aí 100 mil alunos, então, e trabalha com gente. Ali eu amei, sabe? Eu falei, cara, é esse lugar. E aí eu comecei a estudar, comecei a gostar do direito. Dentro do direito veio a defensoria pública, a delegacia de polícia, sempre resolvendo problemas familiares e questões com mulheres. Então, direito de família, me especializei depois que eu me formei. Aí fui presidente da UAB, logo depois que eu me formei, porque eu sempre fui muito assim de fazer eventos, Deixa comigo, e fazer campanha, deixa comigo. e vamos montar um movimento. E aí sempre foi assim, a líder da turma, a da comissão de formatura, gente, enfiada, né? A filha da diretora não saiu dela, gente. Não saiu, tanto que é pronto, né? Hoje eu tenho uma escola, né? Às vezes eu penso, gente, que é isso? Mas já vou te dizer, tá? Tu acha que tu é diferente, só deu a volta na quadra. A gente vai observando, né, os padrões que vai seguindo. Enfim, e aí foi aí que nasceu. Só que chegou um momento em que mesmo eu fazendo tudo aquilo, o meu corpo não parava de adoecer. Então eu tinha... Adoecer. Tipo, dor de cabeça, real. dor no pescoço, sei lá, o que você tinha? Assim, eu tinha desde pequena muita enxaqueca. Mas, na verdade, hoje, entendendo, né, já aí quase uma década como psicanalista, eu vejo que era uma defesa ao bullying. Então, toda vez que eu sentia aquela pressão, o bullying na escola, a perseguição e tal, eu tinha dores de cabeça e ânsia de vômito e pedia pra ir embora pra casa. Então, eu já cresci com aquilo. Aí, chega na faculdade, cria uma personalidade pra se defender. Então, eu vou ser forte, vou fazer, vou liderar. Então, eu falo que eu acho que até eu conhecer a terapia, eu não sabia real quem eu era, sabe? Era como se fosse só se defendendo. E hoje, quando eu vou trabalhar com mulheres, às vezes a gente chega nesse lugar do tipo, peraí, você tá vivendo ou você tá se defendendo a vida inteira do que aconteceu lá atrás? Então, chegou num momento em que eu tava presidente da UAB, jovem, dando palestras em tudo quanto era lugar, fazendo movimentos, tinha meu escritório, tinha 23 anos, e um casamento marcado com um namorado só, que foi namorado dos 16 aos 23. Mas assim, perdi um ovário, meu ovário simplesmente torceu, e eu perdi o ovário esquerdo. Aí em questão de meses apareceu um nódulo no seio. Aí vai lá, tira o nódulo do seio, faz biópsia, aquela coisa toda. Nossa, então não era só mais a dor de cabeça, eram coisas mais pesadas. Não, durante a faculdade era enxaqueca e dor nas costas. E amidalite. Vivia com amidalite. Então eu era rainha de mesolida, se você tá me ouvindo. Presta atenção nisso, que não é normal. E eu normalizava, sabe? Do tipo, tá, não, tem as costas travadas, tem um problema na lombar. Toda hora o corpo dando sinal e a gente vai indo, sabe? E eu desviava, assim, eu desviava toda a minha atenção pro trabalho. Então, não vou olhar pro relacionamento que não tá legal, eu vou trabalhar. Não vou olhar pra isso aqui, vou trabalhar. Então, eu vivia pra trabalhar, seja na defensoria, na delegacia ou depois na advocacia. E aí chegou um momento em que o corpo começou a falar, querida, deu, né? Não dá mais pra fugir. Ou você olha pra sua vida ou a gente vai parar você. E aí, a enxaqueca começou a ficar mais forte, aí vem Naramig, né? Eu falo os nomes porque elas vão se identificando, né? E aí veio o ovário, depois a cirurgia no seio. E aí eu fui num congresso de direito de família, onde eu tava presidindo o congresso, e foi em Gramado até. E um cara muito esquisitão, tipo, nada a ver com congresso. Gente, congresso de Gramado, o povo, né, vai todo chique, né? Eu de saia lápis de couro, cabelo Chanel. Dá pra imaginar, gente? Dura, sem cores, talvez não tivesse cor, essa preto, cor. todo preto. Não usava nada de cor. Batom era aqueles da moda, que era meio um roxo, meio quase preto, assim, aqueles batons que a gente usava. E sobe um cara no palco sem terno. Eu falei, gente, descabelado, sem terno, sem gravata, pra falar de constelação familiar no direito. Você falou, que cara sem noção. Eu falei, que rolê é esse? E aí ele começou a chamar uma pessoa aqui, outra pessoa ali. E aí eu falei, o que tá acontecendo? Aí uma pessoa chorou, daí a outra abraçou o outro, e eu falei, cara, ele veio de São Paulo,
alguma hora ele vai dizer que esse povo veio com ele, né? Que é tipo, sei lá, um teatro, um negócio assim, eu não tava entendendo o rolê. Até que ele só começou a soltar perguntas, assim, falar, observa as relações. Vou soltar a pergunta pra vocês. Ai, vai, faz. Vamos lá, eu quando explico pra minha família, todo mundo fica assim, mas é teatro. Eu falo, não, gente. Como é a relação dos homens com as mulheres da sua família? O que as mulheres da sua família falam dos maridos? E aí, tá, minha mãe ama meu pai, eles têm uma relação incrível, vão fazer 50 anos de casado, mas ela vive reclamando. A minha avó tem um ditado que é ruim com ele, pior sem ele. E aí eu também tô querendo sair dessa relação faz 3 anos e não consigo. E aí tinha uma coisa a mais, minha mãe casou virgem, minha avó casou virgem, eu tava engatada naquele primeiro namorado. Eu ia ser como elas. Aí vou ouvir esses cabelados aí que tá falando. Aí ele veio com outra pergunta. Como é a relação das mulheres da sua família com o dinheiro? Agora ele viajou, né? Minha avó era do lar, minha mãe era professora, eu sou advogada. Que nada, né? Porque eu trabalhava num escritório onde eu fazia tudo e ganhava 2%. E o escritório era de um homem. Aí eu falei, cara, a minha mãe, quando se enrola toda, pede dinheiro pro meu pai. A minha avó pedia dinheiro pro meu pai. E eu tô aqui trabalhando igual uma louca e o cara me paga, tipo, né, só 2%. Eu sou elas. Só que com 2 pós-graduações e achando que eu tô fazendo diferente. Mas emocionalmente, o sentimento era o mesmo. Como elas se relacionam com o corpo. Aí eu falei, cara, minha mãe tá toda hora falando que ela tem que fazer uma plástica na barriga. Minha avó, não sei... E eu falei, meu Deus, explodiu minha cabeça, sabe? Você começou a perguntar e falar... Ali eu falei, meu Deus, eu sou elas, o que aconteceu, quem eu sou, sabe? Tipo, começou a fazer muita coisa, começou a fazer sentido. Aí eu fui atrás, vim pra São Paulo, na época não existiam cursos de constelação no Brasil, esse cara começou a introduzir isso no direito, era a única pessoa que falava. Aí eu vim, comecei a me trabalhar, a tratar, fiz as primeiras sessões, e aí foi o que aconteceu. Depois disso, eu entrei na vanguarda do direito sistêmico, que foi o que a gente começou a levar a constelação pro direito, e fiquei 6 anos nesse lugar. Ah, que legal. Até eu falar, quer saber, eu não faço mais processo. E aí fiz a formação de psicanálise, me especializei, realmente fiz a transição de carreira, estudei pra isso. Falei, não sou mais advogada. Nunca fui, eu acho. Acho que desde sempre eu fui terapeuta, porque eu sempre gostei de gente. Então era esse o rolê, sabe? Então hoje com a empresa e com a escola e com tudo, é como se fosse a materialização de todos os meus pedacinhos, assim, sabe? Fiz uma mistura e saiu isso. Eu ia até te perguntar, porque é justamente isso, né? Hoje, ó, veja, os dados devem estar desatualizados, não porque eles estão desatualizados, mas porque todo dia entra alguém novo na comunidade, né? Então, pensando aqui, 63 mil alunas, 42 países. Já passou, faz tempo. É algo muito impressionante, muito legal. Como é que você enxerga? Porque não é assim, hoje pronto, tem tudo isso de aluno. Não, vai acontecendo. Como é que você enxerga esse degradê até o dia de hoje? Eu falo que isso é muito sobrenatural, assim, eu nunca pensei, eu sempre senti que existiam mulheres que sentiam a mesma coisa do que eu. E começou nisso. Eu tinha vergonha de fazer essa transição, sabe? Porque eu era muito rígida no direito. E aí eu fui para um outro extremo, que era o extremo do gratiluz da terapia. Só que uma vergonha mesmo. Você sabe? Fica, tipo, será que nossa, e os meus colegas, e não sei o quê. E aí eu comecei escrevendo textos. E aí eu via que aquelas pessoas se identificavam com aqueles textos. Aí eu comecei a tratar do tipo, peraí, eu não vou de novo sumir na personalidade do outro, porque era esse o problema que eu tinha desde pequena. Sumir no meio de todas as opiniões. Se eu não consigo mais ser rígida, eu também não quero ser gratiluz, porque eu adoro um salto, eu adoro um batom, eu adoro um vestido de seda, uma saia de cetim, eu não quero andar por aí assim. E eu também não quero voltar pro terno preto. O que eu vou fazer? Eu não quero ir pro extremo da militância, mas eu também não quero voltar pros anos 60, onde eu tô falando baixo e não sendo eu. Vou criar esse lugar do meio, e aí nasce o feminino moderno. Que é esse lugar onde, independentemente de quem você seja, qual seja a sua crença, a sua religião, o que você acredita, se você é da ciência, se você é da espiritualidade, se você é mulher, você tá aqui. E do jeito que você veio, aqui cabe você, sabe? Cabe toda essa colcha de retalhos, assim.
Então, a comunidade foi crescendo justamente por isso. Eu sinto que as mulheres que se aproximam, elas querem sair desses padrões todos e descobrirem quem elas são. E, através disso, poderem criar novos negócios e tudo mais, sabe? Então, Fantástico. foi nesse... E eu acredito que cada uma chega por uma razão, né? Aqui você fez algumas perguntas que talvez a pessoa esteja assistindo e falando, é mesmo. Mas podem ter outras que têm outras razões, outras crenças, outras coisas. Gente, é de tudo, assim. Tem desde 20 anos que quer empreender, até 80 anos, que a gente teve uma aluna da formação do ano passado de 80 anos. Sério, ela é muito bonitinha. Manda um beijo pra ela, Ai, Zazá, um beijo. E aí, menina, ela falando assim, ela tem um vídeo que a gente gravou no palco do Encontro Nacional, ela falando, eu vim aqui bem vovozinha, sabe? Pra curar as minhas feridas. E agora eu consigo ser uma mãe melhor pros meus filhos. E eu, meu Deus. Você não imagina, né? Que... Sabe? Ela falando, porque eu tinha muitas feridas de infância, meu pai era alcoólatra, tipo, com 80 anos ela resolveu fazer terapia, sabe? E aí isso dá um gás, assim, na gente, fala, cara, que coisa linda. E aí ela tá lá, tipo, de jaqueta de couro, sabe? Tudo pintado, assim. É muito lindo. Eu acho muito bonito esse movimento. Eu acho até que merece o quê? Um brinde. Olha quem chegou aí, ó. Cleiton não falha. A hora que chega a hora do ápice, Cleiton chega. Um brinde ao feminino moderno. E adorei também consumidor moderno, feminino moderno. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Todo mundo moderno. Grande gente, que babado. Olha que lindo esse drink. Lindo. Eu decidi variar o meu, tem uma florzinha. Vamos brindar, né? A isso. Brinde a vida. Tem que beber se não dá, sabe? Pra Não, provar Deus que as livre. bebidas são... Ai, que delícia. Arrasou, Cleiton. Arrasou. E como é que você enxerga... não sei se existe algum... A gente falou que muitas pessoas chegam pelas suas razões e tal, e são super diferentes. Tem algum mito, alguma crença que merece ser desconstruída? Aquela que você fala assim, cara, em todo podcast que eu for, em todo palco que eu estiver, eu vou falar sobre determinada coisa, porque precisa ser dito. Sacrifício. Eu acho que é a maior crença do feminino, sabe? É incrível, assim, como se eu pudesse falar para mulheres, não, independe da idade, independe da classe social, sempre rola onde a gente termina com essa crença de sacrifício no final, assim. Então, se a gente vai olhar a nível de prosperidade financeira, aí ontem mesmo eu tava num evento e aí uma menina subiu no palco e falou assim, eu tô quase fazendo 100 mil e tal, e aí eu tenho a opção de vender X produto, que era um produto muito alto, ou vender esse produto que é mais barato. E eu falei, o que você tá fazendo? Eu tô no mais barato. Eu falei, por quê? Por que você tá gastando toda essa energia pra gerar de novo essa sensação de frustração e de sacrifício, se você pode colocar essa energia aqui e fazer mais fácil? Aí a pessoa fica, nossa, Será, se você é viciada em se sacrificar, viciada em performar, viciada em agradar, então... Até eu não consigo dizer não, de novo o sacrifício, sabe? Não consigo me posicionar, de novo o sacrifício. Não consigo sair dessa relação, de novo o sacrifício. É como se o feminino inconscientemente estivesse conectado com essa crença de sacrifício, sabe? De que tudo é difícil, de que custa muito, sendo que já passou, sabe? Então, pra mim é muito essa conexão. Volta e meia a gente para ali. E como é que... A gente estava falando nos bastidores, então vou ter que perguntar. Como é que foi esse processo de começar a fazer constelação, esses grandes movimentos com muita gente? Porque uma coisa estamos aqui, eu, minha terapeuta, e a terapeuta vai fazendo perguntas, vai conduzindo. O que, terapeutas, vocês sabem o que eu tô falando, não é simples. Porque você tem que fazer uma série de leituras e é uma vida que tá ali na tua frente. Dependendo da pergunta que se faz, a pessoa pode sair dali e, sei lá, né, fazer alguma coisa muito grave. Exatamente. Como é que foi? Como é que você começou a pesar do tipo, isso aqui não é só de 1 a 1, eu preciso fazer em massa? Foi na pandemia, que aí fechou o escritório, fechou o judiciário, fechou faculdade, porque eu dava aula disso nas faculdades. E aí o meu esposo é médico, a gente tinha uma clínica médica, e aí eu comecei a trabalhar como terapeuta ali integral. E aí começou os grupos. E aí não podia grupo na pandemia. Aí o primeiro grupo que eu atendi foi o grupo de médicos do hospital da cidade que tava colapsando. Tipo, eles estavam com muito medo. E aí a gente fez em grupo. Aí depois eu fiz um grupo com as professoras da escola. E aí eu falei, quer saber? Todo mundo de máscara.
a gente toma uma certa distância, mas as pessoas vão enlouquecer, elas precisam disso. E aí começaram a nascer os pequenos grupos. Em paralelo a isso, eu comecei a falar tudo que eu falava nas salas de aula da faculdade em lives. E aí eu vi que as pessoas começaram a... Elas precisavam que alguém falasse sobre aquilo que elas estavam sentindo. E aí foi uma mensagem especial, assim, eu nunca esqueço dela. Hoje a gente tem milhões de mensagens, mas essa em especial marcou. Porque eu tava muito nessa dúvida, sabe? Tipo, continuo falando como eu falo, saio do direito, não saio, tô aqui 6, 7 anos já no direito. E aí essa mulher respondeu pra mim, mandou um direct falando assim, depois da sua live, eu tava anos sem falar com minha mãe, ela tá internada no hospital, e eu fui lá e eu deitei do lado dela. E eu disse pra ela que eu amava ela. E a minha mãe me abraçou. Muito obrigada. Aí, só de lembrar já emociona. Sim, eu estou transbordando aqui também, gente, é água. E aí eu falei, cara, nem lembro o que foi que eu falei na live. Sabe? Aquela coisa assim, eu tipo, meu Deus, essa mulher lá de Balneário Camboriú era na época. E ela fez esse movimento depois que eu falei, eu preciso falar mais. E aí eu comecei a fazer muitas lives. E ao invés de fazer uma terapia individual, eu trazia temas. Então, eu fazia lives temáticas. Agora a gente vai falar sobre esse padrão comportamental. Com isso, vamos fazer exercícios. E aí eu comecei a criar uma série de exercícios. Em paralelo a isso, também estudando psicanálise. Isso era live do Instagram? Não era tipo assim, vou criar meu grupo aqui numa plataforma? Ainda não. Instagram. E aí, a partir daquilo, elas começaram a pedir mais. Quero mais exercícios. Quero aprender mais sobre isso. Me ensina o que você sabe. E aí eu fazia os cursos para as faculdades, eu criava as ementas e tudo mais, né? Falei, quer saber? Eu vou criar os cursos para mim. E aí eu comecei a criar, e aí nasceram os primeiros cursos, e foi que hoje a gente tem a UniAltes, que é a minha própria faculdade, né? Então, hoje a gente tem pós-graduação de saúde mental, saúde integrativa, tem as capacitações, mas começou assim, onde eu reproduzia aquilo que eu fazia na faculdade nas lives e depois nos grupos. E aí você começou a se dar conta do quão grande era aquilo. Era, e são temas, né? Então hoje eu chamo de integração sistêmica, porque não é só o fundamento da terapia da constelação familiar, mas tem muitas outras coisas já, né? Tem a psicanálise, a Gestalt, o meu próprio método. Então eu comecei a criar exercícios os quais eu consigo trazer consciência e liberação principalmente corporal, a nível de trauma, né? Porque o trauma vive no corpo, através da dança, de frases. Então, os eventos, eles acontecem nesse sentido, onde a pessoa nem sabe. Às vezes, ela acha que ela só tá dançando. Só que aquela música tem um tom específico, tem uma letra que libera algo, uma memória, um movimento. E aí, chega o final do evento, ela tá... Ai, meu Deus, tô muito feliz, tô bem. Curei tal coisa, nem sei o quê, sabe? Mas o corpo dela descongelou, ela volta pra ela mesma, então... E como é que foi sair do digital para ir pro presencial? Eu acho que a gente ainda tá meio a meio, sabe? Tá bem híbrido, assim. Então, acontece muito. Hoje, a empresa cresceu muito, né? Antes era só eu, aí hoje tem... Era uma eu presa, né? Eu e eu. Eu fazendo tudo, né? O link, post, tudo. E aí, hoje a gente tem 40 famílias, né? Então, são 40 colaboradores aí, fora os prestadores de serviço indiretos. E aí a galera vestindo o time e fazendo acontecer. Então, tem os eventos presenciais, que são as formações, que a gente precisa tratar, né, a terapia, gente, pelo amor de Deus, como uma coisa extremamente séria. Então, os professores têm desde psicólogo, médicos, psiquiatras, trabalhando junto, a todo o time, das alunas, o staff. Então, a gente concilia bem, sabe? Fica bem híbrido. E como é que foi pra você? Você falou aqui de algumas coisas super importantes, né? Do tipo, o quanto a mulher quer ter o esforço, né? Busca aquilo. O quanto elas colocam em algumas situações e você esteve já nesse lugar. Como é que foi pra você empreender, criar uma empresa desse tamanho, morando em lugares diferentes e sem necessariamente, porque ninguém, pelo menos eu desconheço, uma faculdade de empreendedorismo, né? Tipo, vem aqui fazer a universidade de empreendedorismo. Você meio que vai aprendendo, fazendo, acertando. Na vida, errando. né, gente? Porque empreendedorismo, eu falo que a gente... Quanto mais trauma você tem, melhor empreendedor você é. Porque é ali que a gente aprende, né? Na infância. E como é que foi pra você? Empreender no Brasil... É instintivo.
sabe? Foi instintivo, foi juntar realmente tudo aquilo que, desde capacitação técnica e o que eu não tenho aí a gente busca, mas principalmente do que eu via, porque como eu vi minha mãe gerenciar 3.000 alunos, 120 professores, e eu ficava ali no meio daquela galera toda, e ela não podendo contar com o dinheiro do Estado, ela fazia rifa, ela arrecadava tonelada, fazia evento. Então hoje as pessoas falam pra mim assim, nossa, como é que você palestra pra tanta gente, não fica com medo? Eu falo, gente, tinha 4 anos de idade e eu tava num palco na frente de 5.000 pessoas, então pra mim foi como se os talentos viessem forçados, de uma coisa que quando eu era criança eu odiava, e acabou que ficou um talento adquirido, sabe? Uma coisa que foi acontecendo. E quando a gente olha para as histórias de empreendedores, a gente vê muito isso, né? Dificuldades na infância, instabilidades financeiras, que a nível neurológico, né, senhoras, cria essa questão de uma hipersensibilidade, né, hipervigilância, onde você tá sempre muito conectada. Então, você pode ter 2 caminhos. Ou você fala, ai, meu Deus, me diagnostiquei e agora eu tenho TDAH e hipervigilância, sou coitadinho porque aconteceu alguma coisa comigo na infância. Ou você fala, cara, que incrível. É por isso que eu penso mais rápido, é por isso que eu traço soluções rápido. Então, eu acredito que foi isso. É uma coisa meio nata, sabe? Não sei se faz sentido pra você. Se você também, que é super empreendedor, os meninos aqui, né? Porque é isso, a gente vai adquirindo isso com a vida. Né? Então... Não é ruim traumatizar os filhos, fiquem calmas. Vocês vão fazer isso de qualquer forma. Eles vão sobreviver. Só precisam de sobreviver. ajuda, às vezes. E é importante que eles aprendam a sobreviver sozinhos. Porque é isso que vai fazer, que a gente tá vendo a geração Z, que não pode nada, né? Ai, meu Deus, estão se demitindo por vingança. Tem um monte de rolê esquisito agora, né? Dessa geração que se magoa, que não quer nada, que não tem compromisso com nada. Porque, poxa, não aprenderam a sobreviver. Né? Então, a geração dos excessos. Eu vejo que a gente, porque eu falo, né? Sim. Millennials, a gente se desdobrou muito pra aprender, pra sobreviver, pra se encaixar. Então, tem gente que tá cansada, mas tem gente que tá usando isso pro bem também. Tá empreendendo. Bom, indo nessa linha de pensando nas várias gerações, eu tenho uma filha de 18, né? Toda vez que eu saio com ela, eu penso assim, eu tenho esse dinheiro para comprar determinada coisa, mas ela trabalha, eu posso deixar ela comprar. Então, às vezes eu falo até aqui, pode passar R$15? Não, não pode. Para que aprenda a tomar suas determinadas decisões. É óbvio que isso não é uma dica que eu posso dar para qualquer mãe, porque cada um tem o seu cenário, cada um tem... existe alguma dica para, por exemplo, mulheres que querem empreender? Existe alguma dica que seja, assim, universal? Eu acredito que a primeira coisa, que foi que mudou meu jogo, né? Sair do direito e entender o que eu queria. Então, presta atenção pra você que quer empreender. Para de gastar dinheiro em curso, em livro, porque as pessoas estão assim, né? Toda hora se comparando, aí você vai lá, compra um curso, a pessoa não entregou o curso. Aí compra um livro, não lê o livro. Então, não bloqueia. A gente diz no Sul. Pega um papel e uma caneta e escreve o que eu faço hoje que eu não gostaria de continuar fazendo. Pode parecer uma pergunta muito simples, mas quando você escreve, e não adianta ser no bloco de notas, tem que escrever. E aí eu escrevi, e a primeira coisa que eu escrevi foi peticionar, responder X, fazer Y, e aí eu comecei a escrever. Tudo que eu faço hoje. Aí eu falei, meu Deus! E aí vem a segunda questão, tudo o que você faz e não gostaria de continuar fazendo, tá gastando energia. Energia é igual a tempo é igual a dinheiro, é por isso que você não faz dinheiro. Então, como eu vou otimizar isso? E aí eu começo a preparar o empreender, que tá bom, quais são os meus talentos natos? Isso que é o assustador, porque as pessoas acham que elas vão comprar um curso, uma mentoria, um livro, e elas vão adquirir a chave mágica. Não, a chave mágica é você entender quais são os seus talentos natos. A Camila se comunica bem, ela é expansiva, então não importa se ela tá aqui ou se ela tá vendendo pão de queijo, ela vai fazer isso da mesma forma, porque é dela, né? Então, eu vi que você gosta das coisas bonitas, então, se você tiver uma loja de roupa ou se você for fazer um evento, você vai querer que as coisas estejam bonitas. Isso é um talento nato. Então, você vai ter que entender, faz uma lista do talento nato, beleza. Agora, para o que eu quero, eu quero abrir uma loja de roupa, eu quero não sei o quê, potencializa tudo que você já tem, porque elas querem primeiro adquirir a coisa lá fora, sabe? Ou às vezes a gente fica na linha mediana, né? Tem muita gente que fala assim, não, eu vou ser bom, eu vou ser nota 6 em matemática, nota 6 em não sei o quê, e às vezes você seria
ótimo em redação, sei lá, e aí Uhum. faria as melhores copies do mundo. Mas por não investir especificamente naquilo, a gente fica E uma média. coisa de cada vez, né, gente? Não dá pra É. fazer tudo. Então, eu saí do direito e fui atender no 1-a-1, terapia. Aí eu comecei a atender terapia, daí eu falei, opa, acho que dá pra rolar um grupo aqui. E teste. Então, se não tivesse dado, eu fiz muita coisa que não deu certo. Muita coisa. Ai, você consegue dar um Ah. exemplo? Gente, existe até um evento nos Estados Unidos onde eles só falam do que deu errado. No Brasil, a gente só conta o que deu certo. A maioria, né? Olha. Falava assim, é tudo lindo. Eu comecei a empreender e aí hoje tô milionário. E a real é que não é assim, né? Nada. Você tem algum episódio que você fala assim, putz, aquilo ali não foi legal? Ai, tem várias coisas, mas, por exemplo, no direito, eu queria criar um jeito diferente das pessoas atenderem, e pra mim aquilo fazia todo sentido, e eu queria muito vender cursos de atendimento sistêmico na advocacia, porque eu falava, óbvio, todo o processo é emocional, se a gente resolve, a gente recebe, mais rápido a pessoa se resolve. Menina, fiz lives, fiz um monte de coisas e não. Um total de 0 resultado. Não, as pessoas não queriam aquilo. Elas não queriam. Então achavam que era bruxaria, achavam, sabe, que era... Não deu. Religião, muita gente às vezes fala assim, não, isso aí é religião, eu já tenho a minha, obrigada. Eu falei, gente, é uma formatação de atendimento. Não. Mas esse é o problema da gente se apaixonar, né, pela coisa. Então, algumas outras coisas que eu pensava, nossa, quero levar as mulheres para Portugal, porque Portugal era importante para mim, eu amava, enfim, amo lá. Aí inventei de fazer uma viagem com elas, menina. Falei, não, Portugal é só pra mim. Não dá. E foram 40 mulheres, mas foi um surto, assim, sabe? Porque era 15 dias, eu queria que elas conhecessem tudo, que elas vivessem tudo que eu tinha vivido. Aí você imagina, 40 mulheres totalmente diferentes, 15 dias juntos, era tipo Big Brother, sabe? E todo mundo numa Os primeiros questão... 3 dias, que ótimo. Depois você fala assim, gente, eu quero que cada uma quer ir pro seu lugar. Numa questão emocional, e aí... Enfim, gastando em euro, então a viagem deu um puta prejuízo, sabe? Tem fotos lindas, foi incrível, e todo mundo pede, Ana, faz aquela viagem de novo. Eu falo, não, gente, você quer ir pra Portugal, você vai, a gente se encontra lá. Não vamos estar dormindo no mesmo hotel, não vai acontecer de novo. Então, é teste, sabe? A gente testa e acha que vai, porque tá super apaixonada pelo projeto. E então, tem que tentar. Não, e tem que tentar, porque senão que história você vai acumular? Como é que você vai saber que não daria certo, né? Isso. Então, eu já aprendi. Aí, com isso, a gente aprende, né? E aí vai fazendo outras coisas diferentes. Como é que... A pergunta aqui tá de outra forma, mas eu vou fazer como veio no meu coração. Como é que você faz pra não surtar? Então... Com tanta coisa, tanta atividade. Às vezes surta, né? Só porque... Não, a gente precisa trazer a realidade mesmo, né? Não, mas ela é terapeuta, ela não... Gente, é real, existe isso, né? E a gente precisa ter o direito de surtar. Porque o maior surto é você não se dar o direito de explodir em algum lugar. Então, onde que eu levo? O problema é esse, você tá explodindo no lugar errado. Então, onde eu surto? Segunda-feira de manhã na terapia. Porque eu faço terapia. Toda semana eu tenho um psicanalista. Então, às vezes, eu sento lá e eu só quero falar, sabe? Aí falo. Aí ele me olha, falo, né? Deu. Toda segunda-feira, 9 horas. Terminou ali, agora começa a minha semana. Pronto, já botei tudo pra fora. Então, a gente precisa se dar esse direito, Tem sabe? algum outro hábito que você tem, além da terapia, que tipo também Escrita. te faz... Escrita, pra mim, é muito importante. Então, assim, não vou na terapia ou, sei lá, não deu, tô angustiada, tô com alguma coisa, tô sobrecarregada. Para tudo, escreve. Escreve. Não querendo ser perfeito ou formular um texto, simplesmente... Só pra transbordar mesmo. Escreve. Então, escrita, caminhada, dança, pra mim é vida. Quando eu tô muito... Falo, não. Música no banho, dança, sair, atividade física, dar uma volta, caminhar. Então, é voltar pro corpo, né? Então, quando eu falo, eu escuto. Quando eu escrevo, eu tiro da mente. E quando dança, volta pro corpo. Então, pra não surtar, volta pro corpo. Fantástico. E quem é Ana Lisboa? Muita gente te acompanha e tal, já né? Soltinha, Ana Lisboa. Mas quem é Ana Lisboa fora das redes? A Carolina. E o que é a Carolina? O que ela come? O que ela faz? O que a Carolina gosta de fazer? A Carolina adora arroz, bife, ovo, batata frita. Adora ficar em silêncio. Eu acho que as pessoas
pensam quando elas olham nas redes sociais e nos palcos e tal, que eu sou uma pessoa, uau, extrovertida. Eu gosto de assim, sabe? Tô adorando a gente. E eu amo conversar, amo gente, mas eu amo na mesma proporção. Silêncio, sabe? Sozinha. Meio, às vezes, beira até um dramático, assim, sabe? De escutar música, de poema, de ler, de Aquele fazer MPB nada. lá da Carol da infância ou outra coisa? Hoje? MPB. Hoje tá bem difícil, né? Então a gente volta lá pro Renato Russo, né? O Paralamas, um Cazuza, sabe? Meditar numa música, sabe? Você fica assim, cara, olha, parece uma sessão de terapia essa música. Então é essa. E é dali que a gente cria tudo. Sabe? Fernando Pessoa, andar pelas ruas de Lisboa, tomar um café. Adoro ver gente. Então, assim, tipo, tomar um café e fico olhando, meio que fazendo uma análise, sabe? Nossa, essa pessoa aqui tem esse tipo corporal, isso aqui deve estar acontecendo. Aí eu fico analisando, assim, viajando. Amo. Se você pegar ela olhando pra você na rua, ela tá analisando suas microexpressões faciais, falando, acho que tal coisa tá rolando. Eu amo, porque é um lugar de descanso, assim, pra mim, sabe? De criação. Eu acho que é isso. Fantástico, fantástico. Gente, antes que ela comece a fazer a minha leitura aqui, eu vou para aquele momento do final do nosso bate-papo, que normalmente é saída de boteco. Você sabe que tem uma saída de boteco, Bora, né? saideira. Saideira, tem saideira. Então chama a saideira pra gente. Bom, nós estamos aqui trintando e com várias saideiras super interessantes. Como vocês sabem, eu faço uma série de perguntas. Isso tudo para endossar tudo que a gente já falou antes e pergunta o moral da história. Mas eu quero que nesse momento, a gente já viu muita coisa nesse podcast de hoje, você pergunte para você mesmo, né? Poxa, eu vou ficar só assistindo, vou ser passivo a esse conteúdo que estou recebendo ou eu vou ser protagonista disso tudo? Lembre de que protagonismo exige movimento. Então, o tempo todo dá uma olhada, pô, por exemplo, o que a Consumidor Moderno está fazendo esse ano que eu posso ler, que eu posso consumir, que eu posso me conectar com pessoas? O que eu vou fazer com essas histórias todas que eu tô vendo aqui? E pra gente é uma honra ter você aqui com a gente. Então, lembra de também comentar. Faz sentido que a gente prepara com tanto carinho aqui durante tantos meses nessa temporada, na temporada anterior, né? Dito tudo isso, bora pro nosso ping-pong, né? Ana, Carol, quem tiver aqui comigo aqui agora. Das duas juntas. Das duas juntas. É BFF uma da outra. Eu vou te fazer uma pergunta e você fala o que vier à mente. Você pode soltar só uma palavra, mas você pode também dar um contexto pra gente entender um pouco do que tem por trás dessa palavra. Beleza? Primeira coisa que vier à cabeça, tá? Um livro que te inspira. Bíblia. Uma cidade no mundo. Lisboa. Por quê? Esse eu fiquei curiosa, porque ela falou assim, não, Lisboa tem o quê pra mim? Então. Ai, gente, Lisboa é uma menina velha, sabe? Ela é diferente, ela tem cultura, ela tem arte, mas ela também recebe gente de tudo que é lugar, ela tem história. Ela é viva. Ela é viva, sabe? Ela é gostosa, a comida é boa, o povo é gostoso, sabe? Show de bola. Um hábito que mudou a sua vida. Um hábito? Acho que aprender a pedir. Sabe, pode ser esquisito falar isso como um hábito, porque as pessoas falam, correr. Não, eu tive que criar o hábito de aprender a pedir, porque eu não conseguia. E aí isso foi o que me tirou do caos, por favor, você alcança ali? Então, pra mim... Ao invés de, deixa que eu faço, né? Não, eu vou dar um jeito. Pra mim é isso. Legal. Uma frase ou lema que você carrega com você. A vida é movimento. Pra mim é isso. Se você pudesse... essa é minha favorita. Se você pudesse tomar um drink em um boteco com qualquer pessoa do mundo, viva ou não, quem seria? Viva ou não? Jesus, né? Você ia sentar com ele aqui? Mas menina, ia ser um babado. O que você ia perguntar pra ele? Primeira pergunta que você ia fazer. Nossa! É difícil essa, né, gente? Até eu fiz a pergunta e já me arrependi. Falei, ai meu Deus. Como foi pra você suportar a pressão de ser você? Eu acho que seria isso. Muito bom, eu também gostaria de ver Eu essa queria resposta. ouvir, sabe? Cara, como foi suportar a pressão de ser você?
Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas para fechar com chave de ouro é moral da história. A pessoa chegou, imagina tem alguém aqui assistindo aqui no celular falando, legal esse podcast. Aí chega um melhor amigo ou alguém junto na sala e fala, o que você tá assistindo aí? Aí vai vir aqui, o moral da história, aqueles minutinhos finais que fazem tudo fazer sentido, né? O que você diria? Moral da história disso tudo é você e os seus contextos. E quanto mais rápido você conseguir compreender isso, juntar tudo e colocar isso e fazer um bom drink, tomar um shot de você, mais rápido você vai conseguir prosperar, empreender, enfrentar seja lá o que for. Eu acho que é isso. De tudo que a gente falou, porque a gente foi, voltou. Então, e sem contar bastidor, tá, gente? Que no bastidor eu já cheguei... Então é isso, às vezes a pessoa pensa, nossa, que esquisito, tá meio lá e aqui. Não, é tudo junto. E que se a gente se acostumar com isso, o negócio funciona melhor, né? Que fantástico. Ana, obrigada pelo seu tempo, não só aqui com a gente, mas o tempo que você dedica às redes, às pessoas, que mais Anas tomem a coragem de ser elas mesmas, né, de novo com seus contextos, né, porque cada um é de fato um conjunto de crenças, valores, lugares que a gente visita, nós nunca estamos iguais, então obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigada muito você. Muito obrigada, gente, comenta aqui. Fala que, que a gente fez uma sessão de análise, quero saber a resposta de vocês. Vou dar uma olhada aqui também depois. O que você anotou? O que você anotou aí, né? É isso aí. E continuem ligados, gente, no nosso Boteco da CM, que é esse lugar aqui, esse lugar de encontros maravilhosos. Às vezes pode ser que eu me empolgue. Desempolga assim. Desempolga no tipo mímica. Ai, gente, que delícia! Ai, Ana, a gente vai ter um problema sério. Né? Porque a gente nem começou a falar direito. É verdade. Antes de você chegar, a gente tava falando sobre constelação. Tem vários ensinamentos que ainda não fizeram. Pra mim foi transformador. Eu amo. Tem uma moça chamada Glaucia Ferracini. Ela é maravilhosa. Acho que deve ser tipo, como você faz, você conduz. Sim. É maravilhoso demais, gente. Não, é cada história, sabe? E é mesmo você tirar o véu, assim. Porque quando eu fiz e me deparei com aquilo tudo, eu falei, quê? É incrível que a gente ri junto, você tava rindo junto. Sempre, a gente tira foto dando... Agora, peraí, que ele vai entregar pra vocês. Você nem viu o tempo Ai, passar. muito bom, pois é. Essa última eu nem cronometrei. Não, mas tá bom, deu 25. Deixa eu te dar um abraço. Muito obrigada, viu? Você é maravilhosa. Obrigada.